Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu me chamo Jonderson Bates, sou seu professor de Física. Essas aulas aqui que a gente está gravando são destinadas aos alunos do Instituto Federal do Piauí Campus Corrente, especificamente para o curso de licenciatura em Física para a disciplina de Termodinâmica, beleza? Então, na nossa aula de hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso assunto acerca de dilatação térmica, especificamente hoje a dilatação térmica que ocorre nos líquidos, beleza? É um assunto um pouco à parte daquele que a gente estava vendo, porque na última aula vimos dilatação dos sólidos, linear, superficial e volumétrica. Agora veremos dilatação nos líquidos, beleza? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a condição para que a gente estude os líquidos dentro do processo de dilatação térmica, que é muito simples, que é que eles estejam dentro de um recipiente. Então, a minha primeira e necessária condição é que os líquidos eles devem estar contidos em um recipiente. Beleza, e disso aqui surgem duas situações. A primeira, em que você vai ter um recipiente em que ele não apresenta uma significativa variação no seu volume e um recipiente que varia o seu volume. Então, a gente divide isso em dois casos, em um caso ideal e em um caso real. No caso ideal, a gente diz que o recipiente, nesse caso aqui, o recipiente não dilata. E aí é muito simples, porque a gente vai trabalhar só com a dilatação do líquido. E o líquido, evidentemente, ele ocorre, ele se dá em um processo de dilatação tridimensional. Então, vai ser um processo de dilatação volumétrica. Igualmente o que a gente viu nos sólidos. Então, as fórmulas vão ser iguais e etc. E a real, sim, o recipiente dilata. Recipiente, ele também é influenciado pelo efeito do aumento da temperatura da redução, então ele vai dilatar. Beleza? O recipiente também dilata. Então, a dilatação térmica nos líquidos, ela é volumétrica. Ok. No entanto, ela deve estar contida em um recipiente. Em alguns casos em que o recipiente não dilata, é um caso ideal, muito fácil, porque você calcula apenas a dilatação do líquido. Já quando você coloca ele em um recipiente que ele também dilata, a situação é um pouco diferente e a gente vai trabalhar as duas aqui juntos. Beleza? Bom, a primeira, que é chamada situação ideal, é aquela em que o recipiente não dilata. Então, vai acontecer o seguinte, você vai ter um recipiente e esse recipiente você vai encher ele com uma determinada substância. Vamos supor que é água. Vou pintar aqui de azul para você imaginar que isso aqui é água, beleza? Então, isso aqui é água. Show de bola. Imagine agora que você vai colocar isso aqui em uma determinada fonte de calor, né? E você vai alterar a temperatura desse objeto aqui. Quando você altera essa temperatura, evidentemente vai acontecer um processo de dilatação. E aí, o que acontece? Se o recipiente não dilata, quem vai dilatar é só o líquido. E aí, evidentemente, pessoal, que esse líquido que está aqui, ele vai começar a extravasar, ele vai começar a derramar. Suponhamos que ele derrame aqui. Então, isso aqui vai ser aquilo que vai ser acrescentado. Isso aqui vai ser uma variação do volume da água inicial. Então, suponhamos que aqui seja o volume inicial, esse aqui vai ser a minha variação do volume, certo? Então, esse aqui vai ser a minha variação do volume. De maneira que o volume final, ele vai ser dado pela soma desse volume inicial mais aquilo que lhe é adicionado pelo processo de dilatação térmica. Muito tranquilo. Então, veja que essa variação do volume aqui, essa variação é a variação do líquido. Vou colocar assim, líquido, certo? Líquido. Então, eu vou colocar assim, aquilo que transborda, ou o volume, vou colocar um V aqui bem grande, aquele volume que transborda, nada mais é do que a variação do volume do líquido.
E como é que a gente calcula esse volume aqui, professor? Como é que a gente calcula isso aqui? Semelhantemente à variação volumétrica lá dos sólidos, né? Então, a variação do volume vai ser dada pelo volume inicial vezes o gama, né? Claro que do líquido, vezes a variação da temperatura, né? A variação da temperatura pode ser letra T ou θ, tanto faz. Vou colocar a letra T porque fica mais intuitivo para vocês, beleza? Então, aqui, ó. Isso aqui, gente, é a nossa fórmula para a gente calcular. Então, a variação do volume do líquido nada mais é do que o volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação do líquido e a variação de temperatura. Claro que isso aqui, evidentemente, surge da aula anterior. Então, se você não viu a aula anterior, sugiro que volte lá e entenda essa fórmula aqui, certo? Relembrando ainda que esse gama aqui, essa letra, é o coeficiente de dilatação ou o coeficiente de expansão. Esse coeficiente aqui, ele é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear também do líquido, beleza? Então, mas geralmente vai aparecer o gama, ele vai falar lá, coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. Volumétrica, beleza? Show de bola. Então, esse aqui é o mais simples de todos, né? Situação ideal, só o líquido transborda, só o líquido cresce. Show de bola, só alegria, beleza? Agora, em uma situação real. Em uma situação real, você vai pegar isso aqui e você vai encher de água, beleza? Você vai encher de água. Imagine aqui que isso aqui é de alumínio, sei lá. Pronto, esse recipiente aqui. Aí você vai colocar isso aqui sob uma fonte de calor. Né? Você vai colocar aqui, sei lá, uma vela. Eu gosto de desenhar uma vela porque é mais fácil. Se você diz que é mais fácil, faz essa loucura aí. É, mais ou menos. Ó, beleza, tá aqui. Agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o líquido vai expandir. No entanto, em uma situação real, o recipiente também vai expandir. Olha aqui, ó. O recipiente, ele também vai aumentar. Só que ele vai aumentar bem menos, claro, bem menos que o líquido, certo? Tanto é que o líquido também vai começar a transbordar. Ó, vai começar a transbordar de maneira tal que vai encher isso aqui. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. Esse aqui era o meu volume inicial, né? Tanto do líquido quanto do recipiente. Aqui não, galera. Aqui vai acontecer um processo diferente, ó. Então, o que a gente tem aqui? Esse aqui vai ser a minha variação do volume do líquido, certo? Então, veja o seguinte, aquilo que transborda, vou colocar assim, ó, o volume que transborda é esse aqui, certo? Então, esse aqui é o meu volume que transborda. Só que ele não é realmente do líquido. Porque você concorda que se fosse do líquido, o recipiente ia ficar parado, mas o recipiente também cresceu. Então, nesse caso, a gente diz que esse volume que transborda é o chamado variação do volume aparente. Aparente, professor? Por que é aparente? Porque se você não se toca de que o recipiente cresce, você vai ver. Esse aqui é o que você vê, né? Então, aquilo que transborda é aquilo que eu chamo de variação aparente. E aí, professor, como é que a gente faz para calcular essa variação aparente aqui? Bom, essa variação aparente é que é um raciocínio interessante de você. Porque o que é que sobra aqui? Ó, aquilo que sobra, basicamente, pessoal, aquilo que sobra, essa variação aqui, ó, a variação do volume aparente, nada mais é do que todo o líquido que cresceu, né, a variação do volume do líquido, menos o do volume do recipiente que eu contém. Então, eu vou reduzir aqui para poder caber certinho. Então, veja, a variação do volume aparente nada mais é do que a variação do volume do líquido menos a variação do volume do recipiente. Por que isso, professor? Porque, veja, o líquido cresce, só que o recipiente também cresce junto. Então, aquilo que transborda não é verdadeiro, não é o real, não é real. Aquilo que é real, também chamado, é esse aqui, ó. Esse aqui também é chamado de real, certo? Variação do volume real. E aí,
Claro, as questões elas vão pedir assim, encontre a variação do líquido, encontre a variação do recipiente, encontre a variação aparente. E aí você vai precisar fazer 3 contas, né, ou 3 cálculos. Porque, veja, a variação do líquido, a variação do volume do líquido, você já fez anteriormente, essa aqui, ó. Essa aqui, certo? Que basicamente é o volume inicial do líquido, o gama do líquido que você está analisando, né? Vezes a variação de temperatura do sistema. E o outro cálculo que você vai precisar é a variação do volume do recipiente, né? Recipiente aqui, ó. Que vai ser o volume inicial do recipiente, o gama do recipiente, vezes a variação de temperatura do sistema, certo? Então, você vai fazer 2 cálculos aqui. Essa é a diferença. E aí, ó, vamos voltar para o verde aqui agora e aplicar essas 2 fórmulas aqui, porque daqui surge uma relação interessante. Ó. Vou botar para frente. Então, a equação geral surge da ideia que eu falei anteriormente. Ó. O volume que você aparenta que cresceu nada mais é do que o volume real, ou do líquido, menos a variação do volume do recipiente. Certo? E aí eu falei que cada uma dessas aqui, ó, existe uma equação. Então, a variação do volume aparente nada mais é do que a variação do líquido, que é o volume inicial do líquido, certo? O gama do líquido, vezes, eu vou colocar assim entre aspas, vezes a variação da temperatura, né, do sistema. Menos, vou colocar aqui, vou puxar o menos em verde, vou colocar esse aqui em vermelho. Menos esse cara, que é o do recipiente. Então, vai ser, suponha que eles sejam preenchidos juntos, né, como eu preenchi anteriormente aqui, ó, o total, né? Então, o volume do líquido é o volume do recipiente. Então, vai ser V0, o gama do recipiente, vezes a variação de temperatura do sistema, porque é a mesma variação, né? Eles sofrem a variação do começo ao fim. Então, se você vê aqui, ó, você tem termos em comuns. Ó. Você tem esse V0 e você tem esse ΔT. Você tem esse V0 e você também tem esse ΔT. E aí você pode puxar aqui, né, colocar em evidência. Então, a variação do volume aparente, ó, nada mais é do que o volume inicial. Vou colocar aqui, ó, o gama do líquido menos o gama do recipiente, vezes a variação de temperatura. Eu só coloquei em evidência, viu, galera? De maneira que isso aqui, ó, recebeu o nome de gama aparente. Então, vai ficar assim, a variação do volume aparente nada mais é do que o volume inicial vezes o gama aparente. Os físicos não têm o que fazer e saem inventando o nome, vezes a variação de temperatura. Mas, pessoal, isso aqui é exatamente a fórmula normal. Ó. A variação do volume é o volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Então, veja que existem duas relações aqui importantes. Ó. Existe essa relação em verde, e existe essa relação aqui, ó, onde o gama aparente nada mais é do que o gama do líquido menos o gama do recipiente. Certo? Então, esses dois aqui, essas duas equações, vocês vão utilizar bastante. Então, às vezes ele pede, qual é o coeficiente aparente? Então, ele vai ter que calcular o líquido e o recipiente. Beleza? Então, isso aqui vai ser recorrente dentro dos nossos exercícios. Então, assim, o que eu quero que você veja, né, como vocês estão em um curso de graduação, é de onde vêm essas fórmulas, né? Então, geralmente, essas duas fórmulas são apresentadas lá, dilatação dos líquidos, mas o aluno não entende de onde vem. Então, veja, que surge daqui. Você tem um volume inicial, claro que esse volume inicial é do recipiente e é também do líquido. Quando ele cresce, cresce o líquido e o recipiente. Então, aquilo que transborda não é só o do líquido, né? É aquele que cresceu do líquido, só que desconta aquilo que também cresceu do recipiente, beleza? E aí você substitui as duas fórmulas que você viu anteriormente. Substitui as duas fórmulas, essa aqui para o líquido da situação ideal e essa aqui para o sólido, de maneira que você, ao substituir e manipular as equações, você chega nessas duas aqui que eu falei anteriormente, beleza? Então, show de bola. Vamos agora aplicar isso em questões para que você não fique, né, só nas fórmulas e você entenda, saiba resolver questões quando isso aqui aparecer em concurso público e etc.
Então, vamos lá. Olha essa questão. Diz assim. Um líquido é colocado em um recipiente a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Em seguida, ele é aquecido até atingir a temperatura de 80. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é 3,8 10 a menos 4 e que o volume inicial é 500 mililitros, calcule a dilatação sofrida pelo líquido. Olha só a informação importante. Despreze a dilatação do recipiente. Então, meu amigo, se o recipiente vai ficar paradinho, é muito fácil. Você só vai calcular a dilatação do líquido. Então, a variação do volume do líquido é o volume inicial vezes o gama do líquido vezes a variação de temperatura. Então, vamos lá. Quem é a variação? Eu quero descobrir. Quem é o meu volume inicial? Aqui ele me diz que o volume inicial é 500 ml. Então, 500 vezes o gama do líquido. Aqui ele diz que é 3,8 10 elevado a menos 4. E a variação de temperatura? Bom, ele disse que a minha temperatura inicial era 20 graus Celsius. Depois ele disse que a final era 80 graus Celsius. De maneira que a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. A variação de temperatura é 80 menos 20. A variação de temperatura é 60 graus Celsius. Beleza? E aí, agora eu vou... Ou seja, quanto foi que cresceu daqui para cá? Cresceu 60. Então, você vezes 60. E aí, agora basta multiplicar isso aqui. Então, a variação do líquido é... Deixa eu fazer de cabeça aqui, usando a calculadora. Pessoal, como é que isso faz de cabeça? Tem que usar a cabeça, né? Para usar a calculadora. Vezes 3,8 vezes 60. Isso dá 114 mil. Então, isso aqui vai dar 114. 1, 2, 3... vezes 10 elevado a menos 4. O que significa isso aqui? Tem que voltar 4 casas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, a minha variação do volume do líquido vai ser 11,4 ml. Certo? Só alegria. Isso aqui é fácil demais. Isso aqui você já sabia. Isso aqui é tranquilo. Agora, a gente vai para as questões em que envolvem a variação tanto do líquido quanto do recipiente, beleza? Então, a gente vai com calma nelas, assim, para você entender tranquilo. Sem pressa. Então, diz assim, em um recipiente de vidro foram colocados 800 ml de álcool. Vamos desenhar a questão. Então, aqui tem, 800 ml. Esse 800 ml, aqui, coeficiente de dilatação volumétrica, beleza, o gama do álcool, né? Então, esse aqui é o volume do álcool. Show de bola. Então, preenchendo totalmente. Então, ele vai preencher, isso aqui é importante, ele vai preencher isso aqui totalmente. E aí você vai ter que tirar uma informação importante daqui. Qual é o volume inicial do líquido? Vai ser o mesmo do recipiente. Isso aqui, às vezes, não é bem intuitivo, né? Os alunos têm dificuldade nisso. Então, você vai ter que calcular, pessoal, a variação do volume do recipiente e depois do líquido. E depois a relação aparente entre eles. Sempre você pode fazer a questão dessa forma. Não é obrigado? Não é obrigado não, mas é uma dica importante. Em um recipiente de vidro foram colocados 800 ml de álcool de coeficiente de dilatação aqui, né, preenchendo totalmente. Em seguida, o conjunto foi aquecido e sofreu uma variação de temperatura de 70, tanto o recipiente quanto o líquido. Calcule a dilatação aparente, então aqui no final. Do álcool, sabendo que o coeficiente de dilatação do vidro, né, esse aqui foi um recipiente de vidro, é 24 10 a menos 5. Então, o recipiente, o que é que eu tenho? Eu tenho o volume inicial, que é 800 ml. Eu tenho o gama do recipiente? Tenho. Ele diz que é 24 vezes 10 elevado a menos 5. E ele me dá também a variação de temperatura, que ele me diz que é 70. Não é? Ele não diz isso aqui que encheu completamente. O recipiente, o vidro, 70 graus Celsius. Show. Do líquido, o que é que eu tenho? Qual o volume do líquido? Aqui ele me diz que ele preencheu completamente.
Galera, então, se era 800, o volume inicial também aqui vai ser 800. O gama do líquido, quanto é que vai ser? Bom, ele me diz aqui ó, que a dilatação volumétrica do álcool é 1,8 vezes 10 elevado a menos 4. Show. E ele diz que o sistema, né, teve uma variação de 70 graus Celsius. Então, eu vou precisar fazer o cálculo desse em vermelho e fazer o cálculo em azul e fazer a relação aparente. Qual é a relação aparente? Ó, vê se vocês lembram aqui. Ó. A relação aparente é o líquido menos o recipiente. Então, a relação aparente aqui, eu vou colocar logo em verde, ele quer o coeficiente, calcule a dilatação aparente do álcool, né? Sabendo que a dilatação... Então, esse volume aqui, ó, para apagar aqui, ele quer a variação do volume. Ele quer a variação do volume aparente. Né? Então, você vai calcular o volume inicial vezes o gama aparente vezes a variação de temperatura. Né? Então, o volume inicial você tem também. O volume inicial você tem, que é 800. A variação de temperatura você tem também, que é 70. Só que o gama não. Esse gama aparente aqui, ó, você tem que fazer o gama do líquido menos o gama do recipiente, né? Menos o gama do recipiente, que é esse aqui, de recipiente. Então, existem duas formas de fazer isso aqui, né? A primeira delas, você calcula a variação do líquido menos a variação do recipiente. Eu acho mais fácil. E existe essa, que você primeiro calcula o coeficiente de dilatação e depois calcula ela. Eu vou fazer as duas, beleza? Para você entender o que eu estou falando. Então, eu vou fazer as duas. Então, a primeira forma é a forma mais comum de fazer. Né? Você calcula, ele quer o aparente, então você calcula do líquido, que é esse azul, o volume do líquido aqui, ó, V0, 800, vezes o gama aqui, ó, que é 1,8, 10 elevado a menos 4, vezes 70. A variação do líquido aqui, ó, vai ser quanto? Vai ser 800 vezes 1,8. Veja que eu estou fazendo com muita calma isso aqui. 1,8 vezes 70. Isso aqui dá 100.800. Então, isso aqui vai dar 100.800. Vezes 10 elevado a menos 4 significa voltar 4 casas. Então, 1, 2, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 10. Então, a variação do volume do líquido vai ser de 10,08. Beleza? ml. E aí a gente vai fazer agora do recipiente, né? Qual é a variação do volume do recipiente? Muito fácil, vai ser 800 vezes 24, 10 elevado a menos 5, vezes 70. Também a variação do volume do recipiente vai ser, chama a calculadora de novo. Aqui, minha querida amiga. Chamei ela duas vezes, olha, vamos lá. Então, é 800 agora vezes 24 vezes 70. Isso dá muito, perdão, vamos lá. 800 vezes 24 vezes 70. Então, dá 1, 3, 4, 4. Então, dá 1, 3, 4, 4, 1, 2, 3. É isso mesmo? Eu esqueço, gente. É triste isso. Beleza. Vezes 10 elevado a menos 5. Então, voltar quantas casas? 5. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar a variação do volume do recipiente. Vai ser 13,44 ml. E aí, por fim, pessoal, a gente faria aqui a variação do volume aparente. Eu não falei que é a variação do líquido, do volume do líquido, menos a variação do volume do recipiente. Pois é, então a variação aparente seria, no caso, 10,08 menos 13,44. Então, a minha variação aparente seria de quanto? Deixa eu ver a calculadora aqui de novo.
Zerando, vai ser 10,08 menos 13,44. Isso dá menos 3,36. Isso dá menos 3,36 ml, beleza? Então, isso aqui, ml, seria a nossa resposta. Isso é uma forma de calcular, beleza? Que é a forma mais comum. Você calcula do líquido, você calcula do recipiente e faz um menos o outro. Do líquido menos o recipiente, um menos o outro. Esse outro aqui, esse outro método, é a segunda forma, né? A segunda forma de fazer, você primeiro tem que calcular o gama aparente. Então, vamos lá, calculando o gama aparente. O gama aparente, você tem que fazer, né, o gama do líquido menos o gama do recipiente. Então, o gama aparente seria do líquido. Do líquido é 1,8 vezes 10 elevado a menos 4. Menos o do recipiente, que é 24 vezes 10 elevado a menos 5. Inicialmente aqui não pode, né, galera? Por que não pode? Porque os dois aqui, eles estão em expoentes negativos, ó. Negativo menos 4, negativo menos 5. A gente tem que igualar isso aqui. Eu não sei como é que vocês fazem, mas eu prefiro igualar isso aqui em número inteiro, né? Então, eu vou colocar aqui 18. Mas para virar 18, aqui tem que regredir menos 1, né? Então, ficar 10 elevado a menos 5. Quando a vírgula vai para a direita, você tira 1. Vai para a direita, tira 1. Se já estava devendo 4, você tira 1, fica devendo 5. 24 vezes 10 elevado a menos 5. Agora, como eles são iguais, aí você subtrai, né? 18. 18, você tira 24, dá menos 6 vezes 10 elevado a menos 5. Beleza? Aí, depois disso, você aplicaria isso na fórmula, né? A variação do volume aparente seria dada por volume inicial, o gama aparente, vezes a variação de temperatura. Então, seria 800 ml vezes esse menos 6, 10 elevado a menos 5, vezes o ΔT, né, que é 70. Então, minha variação aparente seria igual a... Vamos lá. 800 vezes... menos... Opa, não, eles trocam aqui, né? Então, 800 vezes 6 vezes 70. Então, dá 336,000. Então, dá 336,000. Como aqui tem um sinal de menos, o menos vem para cá e repete o 10 a menos 5. 10 a menos 5 significa voltar a 5 casas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria a minha variação aparente de menos 3,36 ml. Ou seja, é a mesma coisa. Show? Então, assim, parece mais simples, né? Mas é porque você tem que fazer esse cálculo aqui anterior. Então, eu apresentei duas formas de fazer o mesmo cálculo. Ou você calcula a variação do líquido depois do recipiente e faz a subtração, ou você calcula o coeficiente de dilatação aparente e depois aplica na fórmula, beleza? Depois aqui você aplica na fórmula e você acha o mesmo resultado. E aí eu vou passar algumas outras questões para vocês treinarem, beleza? Bom, mas eu gostaria de falar com vocês também sobre a dilatação anômala da água. O que é isso, professor? Cara, a água é uma parada muito insana, né? Acontece o seguinte, ó, eu vou colocar aqui algumas temperaturas. Vou colocar 0 graus Celsius, vou colocar 4 graus Celsius, vou colocar 10 graus Celsius, e vou colocar aqui 30 graus Celsius. O que acontece? Quando você está analisando a água a 0 graus Celsius, ela tem um determinado volume. Suponhamos que seja aqui. Claro que a 0 graus Celsius, galera, a gente está falando de gelo. Né? Então, vamos supor que aqui é só gelo. 0 graus Celsius. O que acontece é que entre 0 e 4 graus Celsius, se você colocar, né, aí uma pedra de gelo pertinho no recipiente para derreter, esse volume aqui ele reduz, ó, ele vem para cá. Mentira, professor. Todos os corpos, quando eles vão aumentando a sua temperatura, eles aumentam a temperatura, eles aumentam o volume. A água não. Entre 0 e 4 há uma redução no volume. E a partir de 4 graus Celsius, de 10, aí sim ele aumenta mais um pouquinho. Aí sim ele aumenta mais um pouquinho aqui, ó. E a partir de 10, aí ele aumenta mais, certo? E a partir de 30, ele aumenta cada vez mais. Então veja que a água, ela tem uma relação interessante
entre volume e temperatura, né, que eu vou chamar aqui, ó, a relação entre volume e temperatura. Que relação é essa? Bom, se ele tem um determinado, aqui é 0 graus Celsius, como que seja 0 graus Celsius, 4 graus Celsius, 10 graus Celsius. Acontece que quando você está em 0 graus Celsius, você tem um determinado volume. E aí, quando vai aumentando a temperatura, em vez de aumentar o volume, na verdade o volume vem diminuindo. Ó. O volume vem diminuindo. O volume vem diminuindo até chegar em 4. Aí ele alcança o mínimo aqui. Ó. Quando chega em 4 graus Celsius, aí ele começa a aumentar o volume dele novamente. E aí ele começa a aumentar o seu volume. Então, esse aqui é um comportamento que só a água apresenta. E pode haver uma pergunta aí para vocês, que é a seguinte, ó, qual é a relação entre esse fenômeno aqui? Qual é a relação entre esse fenômeno? Aqui é o volume mínimo, né? O volume mínimo aqui, ó. E aí, o que acontece? Qual é a relação entre esse fenômeno da dilatação da água com a vida em ambientes em temperaturas próximas a 0 graus Celsius? O que acontece é que quando você tem um determinado rio, por exemplo, que tem muita... Vou fazer um recorte aqui. Um rio onde tem temperaturas muito próximas de zero, acontece que a água vai se tornando gelo, né? Então, suponhamos que seja 0 graus Celsius. Aqui vai se tornando gelo, só que o gelo, como ele apresenta um volume maior, ele acaba boiando e ficando na superfície, certo? Ele fica na superfície, porque quanto maior o volume, né, menor a densidade. E aí a água a 4 graus Celsius, a temperaturas próximas a 4 graus Celsius, ficam mais aqui profundo. De maneira que não tem como a 0 graus Celsius chegar aqui embaixo, certo? Só se o frio for muito intenso por muito tempo. Aí o gelo vai crescendo até chegar aqui embaixo. Mas isso aqui possibilita, por exemplo, que existam plantas aqui, ó, 4 graus Celsius. Que existam peixes aqui, ó, certo? Que existe aqui. Então, cria-se uma camada, geralmente aqui, você assistia Pica-Pau, tem o picolino, né, que ele faz uns cortes aqui para poder pescar. Né? Então, esse aqui é o picolino aqui, ó. Ele tem um chapéuzinho assim, né? Então, o que acontece? A 0 graus Celsius, a água ela apresenta um comportamento diferente. E aí eu trouxe aqui esse simulador lá do FET Colorado para mostrar para vocês justamente isso aqui. Então, veja, que um corpo normal aqui, oxigênio, que seja, quando ele está uma determinada, quando ele está no estado sólido e ele passa para o líquido, ele aumenta o volume dele. Ó. Sólido, ele acaba aumentando o volume dele para o líquido e ele acaba aumentando cada vez mais o volume dele para o gás. O argônio e outras substâncias também. Sólido, aí líquido ele se expande e em gás ele se expande ainda mais. A água não. A água no estado sólido, olha o tamanho disso aqui. É grande. Quando você vai para o estado líquido, ele reduz. Sólido, líquido. Aí a pergunta que eu quero deixar para vocês é por que isso aqui acontece? Certo? Por que a água no estado sólido fica geometricamente maior? Claro, vocês vão encontrar respostas acerca das ligações químicas provenientes entre o átomo de hidrogênio e oxigênio, formando pontes de hidrogênio, que são ligações químicas um pouco mais fortes, e que permitem uma geometria maior. Mas eu quero que vocês pesquisem mesmo para vocês entenderem melhor isso aqui. Então, a água no estado sólido, a 0 graus Celsius, ela tem um volume maior. A partir de 4 graus Celsius, o volume dela começa a aumentar. Mas entre 0 e 4, como eu falei aqui anteriormente, entre 0 graus Celsius, o volume reduz, certo? Isso é muito doido. Isso é muito doido mesmo. Então, o volume aqui, ó, reduz e depois aumenta. Show de bola, viu, galera? Então, a gente encerra a nossa aula de hoje por aqui, né? Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, me procure e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau.